lá. Me chamou a atenção um artigo que eu li ontem, a propósito de estarmos conversando sobre isso hoje, ok? Então vejam só, esse artigo foi publicado num portal chamado PubMed, e a autora desse artigo é a doutora Clara Barreto. Ela talvez seja uma das mais conceituadas psicólogas e psiquiatras, ela tem as duas especialidades na região da Grande São Paulo, né, e ABC Paulista. E ela traz algumas informações que eu gostaria de compartilhar, porque eu entendo que pode nos levar a compreender melhor por que tanta pressão sobre as pessoas na linha de frente da saúde. Conversando com o Dr. Malafaia, ele me chamou a atenção para isso, como que às vezes o desgaste nesses processos vai trazendo um desânimo, uma sensação de derrota, uma frustração, não é? E a propósito disso, a doutora Clara, ela escreve no artigo dela algumas coisas que me chamou bem a atenção, inclusive eu lembrei de você, né? Ela cita a doutora Marina Freire, que foi, ainda trabalha hoje nas unidades de pronto atendimento das UPAs da região metropolitana de Fortaleza, e nesse artigo ela cita então a doutora Marina Freire. E a doutora Marina Freire, ela fez um desabafo alguns meses atrás, ao participar de uma pesquisa sobre as tensões na linha de frente do tratamento da Covid. Perceba, a gente não vai entrar aqui nas questões que envolvem as situações de políticas, não é? Não nos cabe tratar disso, não é? Mas assim, tratar das tensões humanas diante de pessoas tratando outras pessoas. E ela diz o seguinte, abrindo aspas para a doutora Marina, ela diz: chorei porque não aguento mais ter que escolher quem tem mais chance de viver. Chorei porque não aguento mais ver meus colegas de profissão e funcionários da UPA chegando graves no plantão para serem internados. Chorei por ter que parecer forte todos os dias e dar palavras de conforto quando nós todos estávamos devastados. Fecha aspas. Acho que esse é um sentimento de você lutar contra um inimigo invisível, implacável, e de você começar a ver que as suas próprias fileiras sofrem baixas. Mais adiante, a própria doutora Marina, ela vai tecer alguns comentários interessantes acerca de uma pesquisa que foi realizada pela PubMed. Essa pesquisa foi realizada no início de abril, então ela já está com alguma defasagem, mas nessa linha foi a última realizada. O nível de infecção ou de pessoas da linha de frente do tratamento da Covid que estão passando por quadros de consequências da pandemia ou estão sofrendo consequências na pandemia, segundo o portal PubMed, 28,9% se definem com um altíssimo nível de estresse. Essa escala de estresse ela é desenvolvida pela Associação Brasileira de Psicologia e Psiquiatria, né, numa escala de 1 a 5. Né? Então, 28,9% se definem no nível 5, de alto estresse. Né? E 25,9% com o nível 4. E 25,8% com o nível 3. Então dá para perceber que estresse e esgotamento é uma coisa generalizada hoje no sistema de saúde brasileiro, né, e nas atuações da linha de frente, das pessoas de saúde na linha de frente no tratamento da Covid. Né. Lembrando que esse artigo ele tem por nome Estresse e Isolamento Profissional Estresse, Isolamento e o Profissional da Saúde durante a Covid-19. Bom, a doutora Marina diz que entre os intensivistas hospitalares que trabalham no hospital de referência da Covid, de modo geral, o profissional de saúde está sobrecarregado emocionalmente. A autora do artigo, pastor, ela vai buscar uma referência aqui em Goiânia, com a doutora Mariana Leles. A doutora Mariana Leles trabalha também como intensivista. E vamos abrir aspas para ela. Ela diz o seguinte: o que se percebe é que, inicialmente, para todos os profissionais, o que causava estresse era o medo de algo desconhecido. E o que gerou modificação das rotinas diárias, assim como adaptação aos novos rituais que garantem a segurança dentro e fora dos hospitais.
Com o passar do tempo, a maior familiaridade no manejo de pacientes potencialmente contaminados, o medo inicial se reduziu. Porém, o que prevalece agora é algo ainda pior, que ela classifica como psiquiatra como estresse crônico ou esgotamento crônico. Segundo ela, isso acontece porque o ser humano é bastante flexível e consegue lidar com adaptações e períodos de estresse grandes, mas não é capaz de tolerar a quebra do que ela chama de homeostase, que se define como a propriedade que permite processos de adaptação a vários ambientes dos seres vivos, os seres vivos se adaptando a vários ambientes diferentes, né? E se mantendo ajustados a esses ambientes. Então, essa expressão, a homeostase, ela fala da nossa capacidade não apenas de adaptação, mas a capacidade de se ajustar a essas mudanças que nos são propostas. Então, ela diz que à medida em que essas mudanças elas persistem e o trabalho se aprofunda no nível de você estar num ambiente alterado, isso vai cobrar um preço, né? Ela diz que os grandes períodos de isolamento e os grandes períodos de tratamento intensivo nos processos da Covid têm causado algum tipo de adoecimento físico ou psíquico. Continuando ainda nesse artigo, algumas outras informações ainda da doutora Marina, ela diz que outro fator que pode complicar ainda mais a saúde mental e o isolamento social, o que pode complicar ainda mais a questão da saúde é o isolamento social. Ela vai explicar por quê, não porque o isolamento seja algo questionável, a gente sabe que é necessário para dobrar a curva, todo mundo sabe das políticas que estão sendo tomadas nos estados, nos municípios, né? Mas de acordo com a pesquisa realizada pela PIBMed, a maioria dos profissionais, 47%, afirmou que continua morando com a família. Mais de 31% disseram ter precisado se isolar de pelo menos parte da família neste período, pelo grande risco de contaminação. De acordo com a avaliação da doutora Marina, mesmo que não tenha precisado se isolar, já que mora apenas com o esposo, ela sente falta dos pais e avós que não vê há 3 meses. É péssimo não ter o abraço e o colo de mãe em um momento como esse, mas sei que ir vê-la seria só uma exposição desnecessária. Boa parte dos profissionais que se mantêm totalmente isolados são aqueles que estão atuando em contato direto com pacientes da Covid e que possuem pessoas de grupo de risco em casa. Vamos abrir aspas para a doutora Marina. A questão que mais impacta a saúde mental das pessoas é a ruptura. A ruptura com o padrão interior de vida, a quebra total da rotina, o afastamento físico das pessoas importantes, o medo e a solidão são situações potencialmente adoecedoras, em especial quando vividas por longos períodos. Estamos todos passando por vários lutos nesta pandemia e perder a rede de apoio familiar neste momento pode refletir uma sensação de desamparo. Fecha aspas, conclui a psicóloga. Ela ainda tem uma outra fala, e ela diz: precisamos nos aproximar efetivamente, externalizar sentimentos, e isso inclui utilizar a rede de apoio social e também os serviços de apoio emocional disponíveis nos momentos de maior fragilidade. Temos que cuidar do nosso corpo, das nossas emoções e descobrir o que nos faz bem de verdade. Afinal, as recomendações são gerais, mas o que é bom para mim nem sempre é bom para o outro. Me chamou a atenção a sensatez da doutora Marina em abordar talvez os 2 pontos mais difíceis, que sejam o medo. Primeiro, o medo da própria infecção e depois o medo de ser um agente infectador de quem você ama, não é? O medo de não saber o que fazer em determinada ocasião, o medo de se ver numa situação de ter que escolher quem vai tratar, porque a gravidade pode ser maior ou menor. O medo de ver pessoas com quem você convive todos os dias adoecendo e estando em estado debilitado e grave, sem que você saiba se aquilo vai te alcançar. Isso vai causando uma ruptura que mexe com a estrutura emocional de qualquer pessoa. Então, a minha percepção é que nós estamos lidando com um quadro efetivo de esgotamento. Um esgotamento que demanda uma compreensão de alguns elementos, de algumas características. O esgotamento emocional, ele é descrito
da seguinte forma: é um desgaste que tem origem física ou mental, que pode ser a causa do cansaço físico ou pode levar ao cansaço emocional e vice-versa. O esgotamento ele é cruel porque ele age nas duas áreas, tanto na questão biofísica quanto na questão emocional afetiva. Não é? Se a gente pudesse ilustrar isso, tanto o software quanto o hardware, né? Se nós usarmos um parâmetro de comparação com o computador ou com um smartphone, há uma parte física, a parte de memória, a parte de processador, e há uma parte não física, que são os programas que fazem com que, os aplicativos que fazem com que a parte física possibilite aquilo que nós queremos. E a parte física funcionando devidamente faz com que tenhamos acesso devido aos aplicativos que nós usamos. Então, há uma relação muito próxima, e por isso nós somos constituídos como seres humanos de corpo, alma e espírito, e não são dissociáveis, em que alguns elementos, às vezes, de cansaço físico, de estresse físico, de exposição a muito trabalho, pode gerar o esgotamento emocional. Assim como o esgotamento emocional afetivo pode gerar sensações de cansaço, de desânimo, de esgotamento físico. Então, não há como separar as duas coisas, elas estão intimamente ligadas. A carga de trabalho muito grande, todo um desprendimento durante todo o tempo em que se está envolvido com isso, em alta tensão, porque você lida o tempo inteiro com situações graves, gravíssimas, de novos contágios, de novos sintomas, não é? Você não tem como parar, e isso vai afetando tanto o seu cansaço físico, quanto a sua perspectiva emocional. Não é? Especificamente, alguns sintomas eu separei, para nós tratarmos dos sintomas mais próprios do esgotamento emocional. Eu trouxe escrito para eu não pecar na minha memória. Por exemplo, um dos sintomas emocionais, de desgaste emocional, de esgotamento emocional, mais marcante é o cansaço persistente e o sono não reparador. O que é isso? É aquela sensação de que você está sempre cansado e a sensação que você dorme e acorda cansado. O que pode indicar que você não está entrando num nível de sono que seja suficiente para que isso gere o descanso necessário. Para que você repare o seu ânimo, repare todo o funcionamento biofísico. Enquanto nós dormimos, o cérebro trata de repor estas coisas, de colocar essas enzimas, esses hormônios todos no devido lugar. Enquanto nós estamos em repouso, o cérebro trata de cuidar, de realinhar o organismo. Se você não tem um sono reparador, se você não tem um aspecto de descanso, então isso pode ir gerando algo crônico, uma sensação constante, persistente de cansaço e uma dificuldade ou de pegar no sono ou de manter um sono profundo. O segundo sintoma que eu considero alinhado a este é a dificuldade de concentração e a insegurança para tomar determinadas decisões. Uma outra possibilidade é que, ao invés da insônia ou da dificuldade do sono, a pessoa pode ter sono demais, sentir-se sonolenta durante a maior parte do tempo. Isso também vai gerando um incômodo. Isso resulta na sensação de que você perdeu as suas habilidades. Então, coisas que eram feitas naturalmente começam a se tornar mais complexas, mais difíceis, porque você gera uma insegurança, gera uma sensação de desgaste, gera uma sensação de cansaço, e você já não fica tão seguro para fazer procedimentos que até então seriam feitos de forma natural. A pessoa é posta sob um nível de pressão que ela mesma, às vezes, exige dela, e que ela exige dela mesma em função do que ela faz ao outro. Se você erra o desenho, o layout de uma prótese, você só perde o material. Mas se você erra o procedimento num paciente, você pode perder uma vida. Então imagina a pressão disso. Se você trabalha lá com conserto de computador e você erra a ligação de uma peça, pode queimar uma fonte, você vai lá e compra outra. Mas a pressão é muito grande quando você entende que cada procedimento que você faz pode ser determinante para o bem-estar ou mal-estar, para a vida ou morte de uma pessoa.
E as pessoas que estão na linha de frente da Covid lidam com isso todo o tempo. Uma outra coisa que é perceptível dentro dos sintomas emocionais do esgotamento é a ansiedade. E a ansiedade traz com ela duas coisas interessantes: a irritabilidade e o choro fácil. Qualquer coisa te desestabiliza, como qualquer coisa te irrita. A capacidade de tolerância, ela fica menor, né? E ao mesmo tempo em que a capacidade de tolerância fica menor, a capacidade e a possibilidade de se tornar cada vez mais inquieto, mais agitado, mais nervoso, mais iracundo, né? Não sei se essa palavra comunica, mas mais irado, né? Ela aumenta no mesmo grau. À medida em que a tolerância diminui, a irritabilidade aumenta, não é? E você começa a gerar conflitos no meio, né? Você começa a gerar conflitos familiares, você começa a gerar conflitos de relacionamento, você começa a não se entender no meio do serviço, então já tem toda uma pressão e agora os relacionamentos também não funcionam, quer dizer, vai ficando cada vez mais complicado, né? Falta de prazer em fazer as coisas é um outro ponto interessante, porque com o isolamento você acaba não podendo fazer as coisas que você gosta, né? Talvez você chegue em casa e gostaria de sair para comer com a sua família, ou você gostaria de relaxar, fazendo um happy hour, e você não tem mais essa possibilidade, né? Uma coisa que é muito marcante aqui em Barra do Garças, que eu acho bem interessante, é como que as relações familiares elas são estreitas, né? Tem pessoas que têm como happy hour passar na casa da família, para jantar junto, para comer alguma coisa, para ver como é que estão as coisas, para dar uma desparecida, para tomar um café, né? Para tomar um chá, sei lá, uma água gelada que seja, mas para sair um pouco, para espairecer um pouco. E com essa questão do isolamento social, isso se torna cada vez mais complexo. E as redes familiares que deveriam dar suporte, elas estão isoladas, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam com relação à minha responsabilidade com relação à minha mãe e meu pai. Meu pai tem 76 anos, minha mãe tem 72. Eu tenho tomado todas as medidas possíveis para protegê-lo, mas eu não deixei de conviver com eles, porque eu sei que vai ser devastador. Nós estamos acostumados a nos ver todos os dias, eles estão acostumados a compartilhar comigo todas as necessidades. Meu irmão mais próximo mora em Goiânia, o outro mora no Rio. Então eu tenho mantido o cuidado de estar com eles todos os dias, mesmo sofrendo o risco de uma hora ser um agente contaminador. Mas eu sinto que isso faz bem a eles, não é? E a ausência dessa questão, desse suporte, desse bem-estar relacional, às vezes é tirado também pelo isolamento. Então a pessoa passa a se sentir mais só, mais solitária, né? As duas outras coisas que valeriam a pena citar é a baixa da resistência às enfermidades, né? O esgotamento ele tende a baixar as resistências do organismo, quer dizer, torna você mais propenso ainda à infecção, né? A contaminação pelo vírus. E entre outras coisas, eu separei ainda as questões das palpitações cardíacas e dos problemas estomacais. A gente tem aquela dor no estômago que você não sabe de onde vem, de onde vai, aquilo é tudo resultado da ansiedade, do processo de nervosismo, de irritabilidade, né? A palpitação cardíaca, eu já tratei uma pessoa por telefone numa maca do pronto-socorro e ela dizia para mim: eu estou morrendo de ataque cardíaco, eu estou tendo um ataque cardíaco. E depois de uns 20 minutos de conversa no telefone, um exercício de respiração, ela pegou a bolsa, levantou, entrou no carro e saiu dirigindo para casa, né? Então não ignore a capacidade que o corpo tem de somatizar estas coisas, né? Porque para quem está vivendo aquilo é extremamente real. Uma crise de transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa tem a sensação de morte, ninguém tira da cabeça dela que ela vai morrer, né? É incrível isso. À medida que você vai conversando e a pessoa vai percebendo que ela não está em risco, que não tem nada errado no funcionamento orgânico dela, biofísico, ela vai relaxando, né? Então, só para a gente ter uma ideia, a pessoa está numa linha de frente, ela está trabalhando efetivamente desgastada nesse processo, e você tem que lidar com todos esses quadros que resultam do processo de esgotamento, né? Então, isso aí se soma a uma série de outras coisas. Eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho bem interessantes
sobre uma síndrome específica, que inclusive nós comentamos quando vocês estiveram conosco no escritório, que é a síndrome de burnout. A palavra burnout vem traduzida de um termo em inglês que não tem uma tradução específica para o português, mas dá a ideia de algo que foi consumido pelo fogo até acabar. Algo que é consumido por uma chama, por um fogo, até terminar. Então dá essa ideia de que você vai queimando a si mesmo. Você vai se consumindo naquilo que você faz. E burnout é uma das coisas que acontece efetivamente a pessoas que trabalham na área de saúde. Um dos nichos mais próprios de burnout são pessoas que trabalham na linha de frente de saúde, independente da pandemia. Você imagina agora, com o quadro pandêmico e com todo esse processo que nós estamos vivendo. Então, burnout ela é um conjunto de sintomas observáveis, de processos patológicos diferentes, que não tem uma causa específica, é uma síndrome. Não é uma enfermidade. É uma síndrome, é um conjunto de sinais, um conjunto de sintomas que não tem uma causa específica. Ela é disparado pelo sistema emocional afetivo, ela é disparada pelo sistema psíquico. Não é algo palpável, não é uma enfermidade que você pode tratar de maneira efetiva, como uma fratura, como uma infecção bacteriana, não é assim. E o burnout ele resulta, ele é resultante dos quadros de desgaste da demanda de competitividade ou de excesso de responsabilidade dentro das áreas de atuação. E a gente sabe que a responsabilidade é algo que é imperativo nesses processos do pessoal da linha de frente de saúde. Como eu expliquei ainda há pouco, decisões têm consequências muito maiores do que se imagina. Então, o nível, o peso da responsabilidade em cada tratamento, ou na aplicação de cada procedimento, ou na observação do que está sendo aplicado, do que está sendo ministrado ao enfermo, ao doente, isso vai gerando um temor enorme. E essa responsabilidade vai causando, então, esse desgaste. Eu acredito, pastor, que boa parte dos quadros que estamos vendo hoje no meio da saúde, pelo menos os que eu já tive contato pessoal, eu não tenho problema nenhum em classificar como burnout. Porque realmente as características são muito próximas. Burnout ele ocorre em profissões que atuam sob pressão. Burnout recorre de circunstâncias de trabalho com objetivos difíceis ou com situações em que a pessoa possa se achar insuficiente ou incapaz para a tarefa. E a Covid é cruel nesse processo, Porque quanto mais trata, mais tem. Não é uma coisa que você vai dizer assim, nós vamos entrar aqui, foi um acidente, nós temos 30 feridos e daqui a pouquinho vai voltar ao normal. Não. Nessa semana nós temos 30, na outra semana nós temos 60, na outra nós temos 100. Nós já passamos dos 600. Então assim, não é uma coisa que tem uma expectativa de terminar. Não é uma coisa que você pode mensurar, não, vamos tratar esses 100 que estão feridos no acidente, daqui a pouco a coisa volta ao normal. Não há uma expectativa de se voltar ao normal. Quando eu digo normal, eu falo no normal do que seriam os atendimentos que já num sistema de saúde sobrecarregado como é o do nosso país, como é o da nossa cidade, que atende uma região imensa. Então a gente imagina como essa pressão se torna ainda maior. Bom, as descrições ou a descrição dos principais sintomas do burnout são muito parecidos com o do esgotamento. Sensação de cansaço físico e mental, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso, de frustração, de insegurança, de isolamento, negatividade, sentimento de derrota, de incompetência, alterações repentinas de humor. Você amanhece, bom dia sol, bom dia nuvem. Quando você vai se aproximando do serviço, você já está com vontade de pular da moto, já dá vontade de parar o carro e voltar, porque eu não quero ter que enfrentar aquilo. O humor vai alterando, sem que haja nada específico que engatilhe isso, e as pessoas ficam sem se entender. Creio que o grande drama de tudo isso é que as pessoas não se entendem, elas não conseguem compreender por que elas estão assim. Isso tudo vem de uma causa muito simples, que é o esgotamento emocional afetivo. A fadiga, tensão, dores musculares, alteração de pressão arterial, alteração de batimentos cardíacos e também problemas gastrointestinais. Então a gente percebe
que os sintomas do burnout, os sintomas do esgotamento, eles são muito próximos, né? E com certeza, se não estivermos lidando com um, estaremos lidando com o outro. 70% das pessoas que entram no meu escritório respiram fundo quando eu digo para elas: você não está enlouquecendo. E a gente sente que a pessoa diz: graças a Deus. Porque o grande medo, quando nós não sabemos o que nos está acontecendo, é que nós tenhamos perdido a linha da razão. Eu tive um professor que ele dizia que todos nós flertamos com a irracionalidade. E todos nós tememos que a linha se torne tão tênue que só percebamos que já não somos racionais depois que cruzarmos essa linha. Então eu acho que isso é uma coisa que incomoda profundamente. A sensação de não conseguir se entender, de não conseguir compreender por que aquilo está acontecendo. E aí eu gostaria de deixar algumas dicas que eu acho que são próprias para esse tempo, né? Eu sei que está muito difícil, tudo está muito difícil, mas uma das coisas que ajuda muito nesse processo de esgotamento é a manutenção de uma atividade física periódica. Você pode pensar assim, mas por quê? O que isso tem a ver? Bom, quando você caminha, quando você corre, quando você faz uma atividade física, o seu organismo libera algumas substâncias que elas trazem sensações de bem-estar. Então, uma caminhada, um exercício físico pode ajudar nesses processos e muito, não é? Depois, em outro momento, nós podemos até entrar na especificidade dessas questões, dessas substâncias, como endorfina, adrenalina, dopamina, né, como elas funcionam dentro do processo, oxitocina, né, como elas funcionam dentro do processo relacional e como nós podemos ter uma vida mais equilibrada à medida em que mudamos os nossos hábitos. Isso ajuda o nosso corpo a nos dar o que a gente precisa, né? Uma outra coisa importante, uma dica importante é você aprender a respeitar o seu ritmo e o seu limite, não é? Às vezes, nesses momentos, a gente tenta fazer além do que pode, não é? A gente se vê chamado até por uma vocação, porque os que lidam com a saúde lidam com esse processo de vocação, não é? Há todo um juramento feito, não é? E essa questão vocacional a gente conhece muito bem, né? Quando às vezes a gente tenta ir além do nosso limite para tentar dar o máximo do que a gente pode, né? E às vezes a gente ultrapassa o nosso limite e a conta vem para a gente, né? Nós é que pagamos a conta, com o esgotamento emocional, com o esgotamento físico. Então é importante compreender o seu limite físico e o seu limite emocional, e respeitar o seu ritmo. Se nós tivermos a oportunidade de outros momentos, eu gostaria muito de abrir esse ambiente, um ambiente dos temperamentos. Todos nós somos constituídos por temperamentos. Temperamentos são as nossas reações naturais. E aquilo que é simples para você pode ser extremamente complicado para mim, porque nós somos de temperamento totalmente diferentes, né? E cada temperamento reage, age e se posiciona de uma forma diferente. Então aquilo que pode parecer corpo mole para alguém pode ser o seu limite. Então é preciso que você conheça o seu limite, independente do que está sendo imposto a você pelo meio. É importante entender isso. Uma alimentação balanceada, prezar pela qualidade de sono, né? Algumas pessoas entram no meu escritório às vezes e comentam: me dá uma dica para dormir, porque é complicado, eu não quero tomar remédio. Eu não gosto muito de indicar determinadas coisas, mas tem vários chás que hoje ajudam no processo de diminuir a ansiedade. Tem algumas medicações que podem ser usadas em quantidade pequena, apenas como indutor de sono. Tem passiflora, valeriana, que são medicações de cunho mais natural, que diminuem o processo de ansiedade, funcionam como ansiolíticos, e o nível de impregnação é muito pequeno, a absorção, o que não é absorvido. Estou até meio sem graça, assim, estou me sentindo, falando diante do Dr. Malafaia, dá para tremer, né? O cara sabe tudo disso, né? Então, assim, estou desconfortável, doutor, né?
Então veja só, são coisas que você pode ir utilizando para tentar induzir o seu organismo, o seu corpo a um relaxamento. A própria atividade física ajuda no sono, não é? E se você realmente sentir e perceber que não tem conseguido isso, é importante entrar com auxílio médico e a indução de sono, porque o sono é essencial para todo o processo. Dormir bem é essencial para qualquer coisa que você queira de benefício e de bem-estar biofísico. Não é? Eu trouxe dentre tantas que tinham lá, essa aqui é interessante. Aprender a dizer não. Não é uma palavra libertadora. Não é uma palavra que te liberta de determinados níveis de opressão, de pesos, de sobrecargas. Quando você chegar no seu limite, diga não. Porque isso vai fazer bem à sua saúde emocional e física. É importante ter esse limite, e é importante se dar esse direito. Não se cobrar, não se sentir autossuficiente, não dar bola por perfeccionismo. Alguns temperamentos são mais perfeccionistas, não é? E como isso aumenta o nível de cobrança e de desconforto diante de determinadas situações. Aprender a lidar com as limitações, saber que você não dá conta. É muito importante saber que tem coisas que nós não vamos dar conta. E isso não é fraqueza. Isso é sabedoria. Consciência, pé no chão. Eu não dou conta, então eu vou dizer não. Tentar ocupar os seus momentos livres, relaxando, fazendo algo que te dê prazer, contentamento, algo que te faça bem. Não é? Quando não estiver no trabalho, procure fazer algo que te faça bem. Não é? É importante você aproveitar bem esse tempo. Tem alguns que são assim, que têm alto prazer em comprar. Né? Outros têm grandes problemas em pagar. Né? E eu sou o tipo do cara que tem prazer em pagar, você acredita? A coisa mais preciosa para mim é quando eu posso pegar um dinheiro e dizer, vou pagar as minhas contas. Ai, que alegria! Porque significa que Deus me deu condição de fazer isso. Eu prefiro pagar do que receber. E eu prefiro pagar do que dever. É melhor. Tem um ditado que a gente, quando era criança, ouvia muito e depois ele se tornou quase uma anedota, né? Devo, não nego, pago quando puder. Devo, não pago, nego enquanto puder. Né? É importante lidar com essas coisas, é importante tentar ocupar a sua vida, os seus momentos livres, com aquilo que te dê prazer, com aquilo que te traz bem-estar. Né? E por último, procurar conhecer você mesmo, suas limitações, seus sintomas. Se você tem alguns desses sintomas, então, que você entenda que isso já está acontecendo e a conscientização dos processos é o primeiro passo para qualquer transformação. Dr. Malafaia não me deixa mentir, qualquer procedimento médico começa com um diagnóstico, e o diagnóstico é a leitura de uma série de sintomas, não é? Então é importante que você se conheça, que você perceba esses sintomas em você, para que você possa enfrentá-los. Negação não resolve. Dizer para você mesmo, eu sou forte, eu dou conta, é mentira. É preciso que você reconheça os sintomas. Estou esgotado, estou emocionalmente abatido, porque isso ajuda você a lidar com mais consciência com o seu próprio quadro. Não é? Essa percepção permite a você antecipação reacional. E aí a gente teria que ter uma live inteira para falar sobre antecipação reacional. O que é antecipação reacional? É a capacidade de você saber como você reagiria em determinada situação e você se antecipar a essa situação, induzindo o seu próprio comportamento a algo que você quer e não aquilo que é natural. Não sei se você conseguiu me compreender. Vou te dar o meu exemplo. Eu sou sanguíneo, de um temperamento sanguíneo. A minha tendência é me irritar. Se eu estou no trânsito, tem um cara na minha frente, no meio da rua, eu vou me irritar. Se eu estou conversando com você, a minha chave cai no chão, eu vou me irritar. Eu tenho uma tendência natural à irritabilidade, pelo meu temperamento. Então, para que eu possa mudar isso, eu me antecipo.
Então, quando eu já vou chegando perto de um cara que está no meio da rua, a 30 por hora, eu já vou falando, você não vai fazer isso. Você não vai dizer para ele que ele é o dono da rua. Você não vai pedir a nota fiscal da avenida. Porque se ele está andando no meio, ele acha que é o dono da avenida, ele deve ter a nota fiscal. Esse processo de antecipação ajuda muito a que você se conscientize de que as suas reações, elas precisam estar sujeitas à sua razão. E não ao processo natural em que as suas emoções se movimentam. Está claro isso? As emoções, elas se movimentam naturalmente. O melancólico tende a ser fechado, um sanguíneo tende a ser aberto, um fleumático tende a cair o teto nas costas dele, ele olhar para a camisa e dizer assim, puxa, sujou minha camisa. Reações que são naturais, emocionalmente naturais. A antecipação dá a você condições de, em percebendo determinados sintomas ou reações que são naturais do seu temperamento, você se antecipar a isto com uma programação comportamental. E na verdade, né, pastor Evandro, eu fico observando, e para fazer para ter esse tipo de comportamento, precisa primeiro se autoconhecer e ter a maturidade para poder fazer isso. Porque se você vai na frente, tem um carro na sua frente, e se você se estressar com o carro, chega a ser um pouco falta de maturidade. E todos os seres humanos possuem limites. Com certeza. Não tem como, nós possuímos limites. Se você... nós não somos super, nós somos humanos. Nós somos humanos. E nem máquinas. Nem máquinas. Que faz uma programação e a gente... E isso, quando o senhor fala, não é fraqueza, é sabedoria. Com certeza. Né? Esse processo de antecipação é muito importante para que você quebre parâmetros de comportamentos que se tornam naturais e uma sintomática que se torna natural com os processos de esgotamento. Eu gostaria de ter mais tempo para tratar isso, mas a gente sabe que é impossível manter a atenção durante muito tempo. E tem a segunda coisa que eu gostaria de falar rapidamente. Se isso tudo descreve os sintomas do esgotamento e pode nos levar à compreensão de como tentar agir para melhorar esses processos, também há uma segunda realidade. Essa realidade, ela está muito descrita na relação e na experiência do salmista no Salmo 23. Onde o salmista pede, refrigera a minha alma. Guia-me por veredas de justiça. É impressionante a natureza desse cuidado de Deus sobre nós. Quando nós podemos receber dele refrigério, mesmo no momento de extrema luta e de extremo cansaço. A figura do pastor cuidando das ovelhas é interessante, né? Porque ele conduz as ovelhas às águas tranquilas, e quando elas bebem das águas tranquilas, elas podem ter o refrigério. Interessante isso. É importante saber que, tanto quanto se conhecer, é importante conhecer um Deus que se preocupa com você, que ama você, que quer te levar às águas tranquilas e dar a você tranquilidade, refrigerar a sua alma. Esse mesmo salmo, que é de Davi, que foi rei e pastor de ovelhas, né? Guerreiro, entre outras coisas, ele diz, ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra consolação no hebraico tem um sentido interessante de trazer para perto. O cajado me puxa para perto. A vara do pastor me chama para perto. E mesmo que eu tenha que entrar numa UPA, num pronto-socorro, no hospital de campanha, num vale de sombra e de morte, posso confiar que tem um Deus que continua cuidando. E que com sua vara e seu cajado vai nos chamar para perto e vai nos trazer consolação. Tão importante quanto você se conhecer, é você conhecer o quanto Deus está interessado
fazer diferença nas coisas que você não dá conta. Porque impossível e improvável são as especialidades dele. Então eu gostaria de deixar essas duas palavras de entendimento sobre situações sintomáticas que estão aí afetando o geral, mas também uma palavra de conforto, de que nós estamos nos comprometendo a partir de agora. Já de algum tempo temos feito isso, mas agora você sabe que nós estamos fazendo. E nós estaremos orando por vocês na linha de frente, intercedendo e rogando ao Deus que é sumo pastor, que Ele possa trazer para o seu coração águas tranquilas, refrigério de alma, e que Ele possa te chamar para perto, mesmo no vale de sombra e de morte. Uma palavra de esperança. Tão certo quanto o dia vai amanhecer amanhã, isso vai passar. Nós vamos olhar para trás, recolher nossos feridos, sarar nossas feridas e vamos prosseguir. Talvez choremos nossos mortos, talvez sintamos nossas perdas, mas vamos prosseguir. Eu gostaria de deixar essa palavra de esperança e de ânimo. Não quero que essa palavra seja entendida e esse último momento seja entendido como algo político, não é. Mas não se atreva a se ajustar ao que se chama de novo normal. Não se sujeite à ideia de um novo normal. Pela graça e pela misericórdia de Deus, nós vamos buscar o nosso normal. O que nos é querido. O que já fazíamos, como fazíamos, da forma como fazíamos, recuperando tudo que esse isolamento nos tomou, tudo que essa pandemia nos tomou, reavendo a nossa alegria de viver, reavendo a nosso ânimo, nossos relacionamentos, nossa proximidade, nossa esperança, nossa fé. Um Deus que pode todas as coisas e que nos guia de perto. Não tem cunho político, eu não estou falando de um novo normal, porque agora nós seremos melhores. Graças a Deus que seremos melhores. Eu estou falando de você se sujeitar a uma ideia de que as coisas não voltarão, elas voltarão ao normal. E cabe-nos fazer isso acontecer com as nossas atitudes e com os nossos posicionamentos. Quando pudermos estar mais próximos disso tudo passar, talvez vocês me lembrem de mim, lembrem-se de mim dizendo isso. Nós vamos lutar pelo nosso normal, para reaver tudo que a distância levou, tudo que o isolamento construiu. Não, foi necessário, foi muito necessário. Mas no momento em que não for necessário, nós vamos recuperar a mesma alegria, o mesmo prazer, o mesmo contentamento. Vamos chorar mortos? Vamos. Vamos chorar perda? Vamos. Mas Ele secará dos nossos olhos toda lágrima. E Ele será para nós rocha e segurança. Então eu gostaria de deixar esses dois momentos muito específicos. Um momento mais técnico, mais chato, né? Mas que eu creio que a gente deu algumas informações importantes para você se guiar. E uma palavra de conforto ao seu coração. Você não está sozinho. Estamos aqui orando por você.